Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Pellegrini. Rai Ramison. Eu não sei se eu li certo. Rai, vou chamar de Rai, para ficar mais fácil. Josi, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Audrey, Josi, Rai, vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite, gente. Estamos aqui para realizar a última live da nossa semana de lives de treinamento e desenvolvimento. Então, hoje estamos fechando com chave de ouro a nossa semana sobre T&D. E eu sei que alguns de vocês estão conosco desde o início da semana, estão conosco desde o início. Então sejam muito bem-vindos para a gente começar a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho eu vou convidar aqui pessoas muito especiais que vocês já conhecem, que estão aqui com a gente desde segunda-feira, para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, tá? Então hoje nós vamos falar sobre ROI, sobre retorno do investimento, algo muito importante para profissionais de T&D, algo muito importante para profissionais de RH de um modo geral, mas para líderes. Se você não é de T&D, se você não é de RH, não tem problema, continua aqui, porque tudo que nós vamos falar aqui hoje vai fazer muito sentido para você. Você vai se adaptar para a tua realidade, tá? Você vai se adaptar para a tua realidade, vai levar essa informação sobre ROI, sobre indicadores para o teu dia a dia e vai aplicar da mesma forma. Mas o ponto principal aqui é a gente falar, assim, sobre treinamento e desenvolvimento e fazer essa conexão com a nossa prática no dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos, Nath. Ó, a Milena já chegou, Dai já chegou também. Então, deixa eu colocar essas maravilhosas aqui na nossa live para participarem junto com a gente nesse último dia. Deixa eu chamar elas aqui. Só um minutinho. E agora eu vou convidar a Daiana. Deixa eu chamar a Daiana também. Boa Oi, tudo bem, Milena? Tudo ótimo, e com você, minha querida? Olha o que eu tô fazendo aqui sem querer, vocês viram? Gente, Você tá Acontece. filtro, né? comigo. Quem nunca passou por isso? A pandemia foi mestre nisso, É a viu? primeira vez, eu não tinha acontecido isso comigo ainda, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Quem não viu, não viu, gente. Quem não viu vai ficar na curiosidade para entender o que aconteceu. Ai, Sejam bem-vindas, meninas. Um prazer estar aqui com vocês de novo. prazer estar aqui com vocês também. E pra gente poder fechar com chave de ouro, né? Com certeza. Então, assim, estava aqui comentando enquanto vocês chegavam que é para a gente realmente encerrar com chave de ouro, falando de um assunto que é um desafio para muitos RHs, é um desafio para muitas áreas de treinamento e desenvolvimento, para muitas pessoas, de um modo geral. Eu falo aqui para os profissionais, de um modo geral. Por isso que eu até comentei aqui no início, ó, você que não é de T&D, não é de RH, você que é líder, continua aqui, porque vai fazer diferença para você também esse conteúdo. E claro, a gente está falando aqui desde segunda-feira sobre a importância da integração entre a liderança e a área de T&D. Então é muito importante que os líderes estejam aqui com a gente para entenderem bem o seu papel e de quebra entenderem um pouco mais sobre retorno do investimento, sobre indicadores, né? E o quanto isso impacta os nossos resultados, a nossa entrega, né? A visão, né, que as outras pessoas têm da nossa área, dos nossos resultados, do nosso desempenho. Então, assim, deixa eu ver quem tá chegando aqui, gente, que muita gente tá entrando e a gente não deu boa noite para eles ainda. Ó, Lide, Clésio, Janaína, Dalma, muita gente, Raile, Adri, Carol chegou também, sejam bem-vindas. Vamos chegando, gente. Então, hoje, a gente quer muito conversar sobre isso. A gente comentou desde o início da semana sobre a importância de nós, enquanto área de T&D, entender do negócio, a gente olhar para a estratégia. A gente, desde o início da semana, estamos falando todos os dias, não tem como não falar sobre isso,
sobre a importância, né, meninas, da gente sair um pouco desse olhar de operação e ir para um olhar estratégico. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer o que é operação, a gente vai fazer sim, porque faz parte da nossa realidade. Mas o que a gente está falando aqui é de mentalidade, da gente entender, né, o nosso papel e a gente aprender a utilizar o máximo de informações possível e da gente aprender a utilizar dados para a gente mostrar os resultados do nosso trabalho. Então, eu quero perguntar para quem está aqui com a gente, quero que vocês sejam muito sinceros, muito sinceros. Hoje, vocês conseguem mostrar o impacto da área de T&D de vocês, da área de treinamento e desenvolvimento, com dados? Vocês estão conseguindo usar dados para poder mostrar os resultados de vocês, para provar valor, para provar o impacto? Né? Porque a gente conversou no início da semana, né, Milena e Dayana, sobre o quanto muitas vezes a nossa área não é respeitada, não é vista como estratégica, por conta da forma como a gente lida com as situações. Porque a gente muitas vezes fica muito no campo das ideias, né? E a gente tem que realmente mostrar o impacto que treinamento e desenvolvimento causa no desempenho, nos resultados, né? Então, quero começar com essa reflexão e sejam muito sinceros. Podem colocar sim, podem colocar não, podem colocar estamos aprendendo, estamos começando a utilizar, porque a gente quer realmente entender de vocês, se vocês estão conseguindo transformar os resultados de vocês em dados que vão realmente mostrar o impacto sobre isso. Então, para a gente começar, eu quero realmente fazer uma reflexão aqui, quero escutar a Milena, quero escutar a Dayana sobre isso, sobre o quanto faz diferença quando a gente consegue mostrar dados. O quanto, de fato, as pessoas conseguem enxergar o impacto na nossa área quando a gente consegue mostrar isso através de dados. E analisando o nosso cenário de um modo geral, a gente falou muito sobre isso também, que muitas vezes a gente fica muito focado no resultado da avaliação de reação. Então, a gente fica focado naquele indicador que é aplicado ali dentro da sala de aula, ao final do treinamento, que muitas vezes é um resultado muito positivo. Só que o sucesso ou o fracasso do treinamento começa a partir de segunda-feira. Falamos sobre isso ontem. Sobre o quanto a gente pode conseguir ter sucesso ou não, a gente pode fracassar a partir de segunda-feira. Então, Milena, traz um pouquinho para nós da sua visão sobre isso, da sua experiência também, né, de conseguir transformar, né, todo esse trabalho que a gente faz na área de treinamento e desenvolvimento em dados para mostrar o impacto que nós podemos gerar realmente aí no desempenho, nos resultados dos colaboradores, dos líderes de um modo geral. Perfeito. Acho que o primeiro ponto que eu gosto de entrar aqui dentro do que você está trazendo, Micaela, é o que a gente comentou lá desde o início na primeira live, falando sobre você vincular também com as necessidades do negócio. Porque eu acho que existe uma transição de fases de nós como área de RH em geral, não só a área de treinamento e desenvolvimento, mas existe uma fase de maturidade sobre a gestão de dados. Tem um momento que às vezes nem os dados são capturados, né? Nenhum tipo de informação, nenhum dado. E qual que é o nível desse RH? Geralmente é aquele RH que o líder fala realmente, a pessoa me fala que percebeu, porque é aquilo que eu comento. Geralmente, como área de treinamento e desenvolvimento, RH, nós somos especialistas em pessoas. Então, muitas das vezes, você já tem uma noção do que é a necessidade. Só que como você não mapeia, você não avalia como que está a condição de engajamento, você não avalia como está a questão de retenção, de quantidade de pessoas que ficam, você não tem nenhuma mensuração de dados, você fica num lugar muito só verbal. E vai para aquele lugar onde muitas das vezes você enxerga essa necessidade e você quer defender. O segundo passo já é um passo que eu acho que a grande maioria está nesse lugar, pelo menos. Você tem dados, então você tem muita informação, você trabalha turnover, você trabalha a questão de dados de admissão, demissão, você trabalha quantos treinamentos foram feitos, carga horária, quais os conteúdos, mas ele vai ainda para um lugar muito de quantificação de dados.
Já fizemos muito, olha tudo que fizemos. Contratamos tantas pessoas. E aí existe mais um nível, que eu acho que parte desse aprendizado e da importância de entender como vincular o negócio. E aqui eu quero dar até alguns exemplos e quero de verdade, Micaela e Daiana, que vocês possam contribuir aqui dentro comigo. Mas vamos lá. Pensando numa área de recrutamento e seleção. O que começa a surgir, né? O que transforma você trabalhar um dado de uma área de recrutamento e seleção, né? Diferente, quando você está trazendo dado de recursos humanos. Que não é só você contratar. É você dizer assim, qual foi o tempo de contratação de posições mais críticas? Então, é entender que os números, eles contam uma história. E por que eu estou dando um exemplo de recrutamento e seleção? Porque eu quero chegar em treinamento e desenvolvimento. Porque o treinamento e desenvolvimento, muitas das vezes, é o que a gente tem essa maior dificuldade e por isso que cai nesse segundo pilar, que é o pilar de quantidade de horas de informação. Mas, quando você começa a mapear através de dados esse processo de jornada, que foi o que a gente falou, inclusive, desde lá da primeira live, que o treinamento e o desenvolvimento, ele não pode ser feito apenas uma ação pontual. Mesmo uma ação pontual que é muito válida, ela tem que estar alinhada com uma jornada, que é a jornada do colaborador dentro da organização. E essa jornada, ela conta história de dados. O tempo inteiro. Ela conta história de dados para você entender se as pessoas, muitas das vezes, por exemplo, a área de treinamento e desenvolvimento é responsável pela integração, pelo onboarding. Ela conta se as pessoas que estão entrando, os líderes estão decidindo manter. Ou se não, essas pessoas estão sendo desligadas no período de experiência. Então, o ROI, ele vai para um lugar de você entender que hipóteses, quando você fala de um lugar de dados, qual é a dor que hoje existe do negócio, né? Qual é a meta do negócio? Como que você, através dos dados de treinamento e desenvolvimento, você mostra para a liderança onde nós estamos em relação a essa dor? Então, o dado, ele tem que estar vinculado com alguma coisa. Ele tem que estar vinculado. Então, é esse o exemplo que eu vejo que são passos. E como que a gente começa a construir isso? Dando esse passo de entender. Hoje, por exemplo, dentro do seu programa de onboarding de integração de colaborador. O que você tem feito? Qual que é a régua que ele tem seguido? O quanto ele combina para dizer o tempo que as pessoas ficam na posição? Será que hoje você tem medido com o líder a entrada da pessoa, quando ela entra, e depois do processo de onboarding de treinamento, o quanto essa pessoa demonstra conhecimento e aderência sobre a cultura? Então, o dado, ele precisa sempre entender que ele precisa contar algo para você. Ele não pode ser um dado isolado para você encher uma tela, um slide cheio de números. Então, acho que é o primeiro grande ponto que eu quero trazer aqui de exemplos e quero escutar a Daiana, a Micaela, sobre a visão de vocês sobre isso. Complementando, né, o que a Milena comentou, principalmente, eu acho que quando a gente pensa num treinamento, igual nós falamos ontem, a gente precisa ver qual dor nós queremos resolver. Então, acho que é o primeiro passo é pensar qual dor que eu estou resolvendo com esse treinamento, ou qual dor eu quero resolver com esse treinamento. E aí também pensar no indicador. Qual indicador que eu vou estar melhorando com esse treinamento? Porque se eu quero melhorar as vendas, por exemplo, né, eu quero melhorar as vendas, isso precisa se converter no dia a dia em aumento das vendas com os clientes, né? Então, isso precisa acontecer. Então, é o indicador de vendas. Quero aumentar 10%, 20%. E como que eu vou acompanhar se isso está acontecendo? 30, 60, 90, como que vai ser o meu acompanhamento disso? Se os comportamentos, as técnicas, tudo que foi ensinado nesse treinamento está acontecendo e está refletindo no resultado. Porque aí eu consigo fazer o link, né? O link das duas coisas. E quando a gente vai olhar para uma área mesmo de RH, né? Que envolve, igual a Milena comentou, recrutamento e seleção, mas quando a gente vai para recrutamento e seleção, a gente vai ver, sim, a assertividade da contratação aí durante o período de experiência, durante o período de um ano, porque a gente fala que a contratação ela só foi correta, ok, foi assertiva se a pessoa durar mais do que um ano na empresa. Então, esse pode ser um indicador também. Um indicador quando a gente dá um treinamento
para os líderes para melhorar o clima, para ver, né, para como que o líder está fazendo feedback. A gente pode ver, fazer uma pesquisa de clima para ver se realmente isso está acontecendo no dia a dia, se também teve uma melhora de uma pesquisa de clima de um ano para o outro. Então, tudo isso a gente consegue ir medindo. Absenteísmo, como a Milena falou, né, olhando o RH como um todo. Então, tem vários indicadores que a gente consegue mostrar, porque, querendo ou não, o negócio precisa de números, né? Então, a gente precisa comprovar algumas coisas para que as pessoas vejam valor através dos números. Então, a gente precisa achar mecanismos e indicadores que comprovem isso também, né? Além, claro, do que a gente do que está por trás, que não dá para medir, né? Que é mais subjetivo, mas tem comportamentos, tem resultados que a gente consegue sim, através dos indicadores, mostrar a efetividade nos treinamentos. E não é uma avaliação de reação, né? Como diz a Milena, a Micaela também, lá na hora, nossa, todo mundo sai motivado, sai feliz. Então, ficou super satisfeito, sem. Opa, e depois. E aí, vamos aplicar um quiz, alguma coisa que está acontecendo? Como que saiu esse conhecimento? Se teve algum efeito? Não? Para a gente realmente ver se foi só o 100% do treinamento, ou se realmente a pessoa aprendeu alguma coisa com aquilo e aplicou. E é interessante que vocês falando, eu estou aqui refletindo, até lembrando de alguns pontos que a gente foi falando ao longo da semana, que nós, enquanto RHs, a Milena comentou que existem alguns passos lá no início que a gente não tem nem dado. Mas a gente chega num ponto, muitas vezes, que nós temos os dados e a gente simplesmente não utiliza. Simplesmente não usa eles. Se a gente parar para pensar, às vezes até a avaliação de reação você faz, mas não tem um acompanhamento para saber se está bom, se não está, o que tem que ser melhorado. Então, acho que esse olhar para dados é algo que é uma dor para muitas pessoas de RH. E o quanto a gente precisa trabalhar isso. Eu me recordo no início da minha trajetória, né, especialmente devido à minha formação em psicologia, de escutar, né, de líderes esse incentivo e esse cuidado para me desenvolver em relação a dados, né? De me ajudar a ter esse olhar para dados, porque naturalmente, enquanto RH, né, independente da formação, se é psicologia ou se é outra área, por ser RH, a gente acaba tendo uma tendência, né, da questão do cuidado com as pessoas, do engajamento, enfim. E a gente muitas vezes acaba esquecendo de cuidar desse outro lado, de olhar para a estratégia. E eu me recordo que a minha primeira gestora, quando eu me formei, né, depois de formada, era a gerente de RH, ela era engenheira civil, e ela até brincava que ela era uma engenheira torta, que se ela construísse um prédio, o prédio é perigoso cair, porque ela formou em engenharia, mas acabou entrando na área de RH e ficou. Mas ela foi uma das pessoas que mais me incentivou em falar, olha, trabalhe com dados, né? Porque especialmente a gestão, e quanto mais alto o nível de gestão, mais o foco é em resultado, é em dados. Então, nós, enquanto área de pessoas, precisamos aprender a trabalhar com dados, a olhar para isso. E, como eu disse, muitas vezes a gente tem o dado e não utiliza. A gente falou sobre diagnóstico. Chega uma solicitação de treinamento para a gente simplesmente pega aquela informação e já quer montar o treinamento, sem fazer um diagnóstico, sem analisar uma pesquisa de clima, talvez sem analisar as avaliações de desempenho dos colaboradores daquela área, para entender, né, como essas pessoas estão sendo avaliadas, sem às vezes fazer uma pequena pesquisa para entender qual a necessidade daquelas pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande de aprender a olhar o todo, não só o que está sendo solicitado. E para isso a gente olha para os dados. E um ponto importante que eu quero escutar vocês também é que eu vejo muitas vezes o RH cometendo o erro de pensar em dado depois que já passou o treinamento, depois que já executou, que já montou a trilha. A gente precisa aprender a pensar no indicador antes mesmo
de montar toda a nossa trilha de desenvolvimento. Um ponto que a Milena trouxe que é muito interessante. A gente precisa saber onde a gente quer chegar com esse treinamento. A gente precisa entender, como a Dayana falou, qual que é a dor. Então, o que eu preciso alcançar? Todo o treinamento, independente se é uma trilha ou se é um treinamento pontual, porque como a Milena comentou, sim, vão existir alguns treinamentos pontuais. O ideal é que a gente trabalhe com jornadas de desenvolvimento, mas pode ser que surja uma necessidade devido a algo muito específico que a gente vai precisar construir um treinamento pontual, mas mesmo o treinamento pontual, ele precisa atender uma necessidade. Então, não é simplesmente fazer por cumprir um protocolo, a gente precisa atender uma necessidade. E qual que é essa necessidade? A gente precisa transformar essa necessidade em um número. Então, porque o engajamento está baixo. Tá, mas como é que a gente transforma isso em número? Vamos olhar aqui para os resultados. Vamos olhar o resultado da pesquisa de clima dessa área. Tá baixo. O resultado da pesquisa foi 60%. Onde a gente quer chegar, então? A gente quer que esse time chegue a 80%, que é o esperado pela empresa, consiga chegar no nível que a empresa está buscando. Então, vamos planejar esse treinamento pensando nisso, para atingir esse objetivo. Então, a gente tem que pensar antes onde a gente quer chegar, que tipo de dado a gente pode utilizar para poder conseguir mensurar depois. O que vocês pensam sobre isso, Milena? Dai? Cirúrgica, né? Porque, gente, o que acontece? Inclusive, eu quero dizer para você, Micaela, muitas das vezes, aquele exemplo que eu dei, gente, da gente não saber o que usar com os dados, que a Micaela também reforçou, é por isso. Porque não foi se alinhado o dado e o indicador, como bem colocou a Dayana, que você quer no início de um treinamento. Então, você tem que fazer isso no antes. O que é que eu vou querer de transformação? E aí, se você não fez isso antes, aí qualquer outro dado você vai fazer para você poder ter. Você vai avaliar. Mas se você não mapeou antes o ponto-chave, né, que é o ponto inicial, dificilmente você vai conseguir colocar uma mensuração sobre transformação. Então, esse ponto é essencial para que você também possa entender que precisa de verdade olhar para esse dado num lugar. O que ele quer mostrar? Vamos lá, a gente fala sobre o ROI, né? O ROI é retorno sobre um investimento. Existem, inclusive, fórmulas hoje em dia de ROI para treinamento e desenvolvimento que ajudam a gente a calcular de uma maneira, digamos assim, em números mesmo, o percentual atrelado à performance do negócio. Mas, vamos partir do ponto simplicidade, que é o que a gente gosta também no Instituto Hopf. Vamos começar pelo prático. O que é o simples? É você entender resultado. Para você entender resultado, ele tem que ter um foco de direção. O que é que eu quero alcançar nessa ação? O que é que eu quero alcançar? Para eu entender o que eu quero alcançar, eu tenho que mapear onde eu tô. Para daí eu defino para onde eu vou e aí eu avalio onde eu tô, se eu cheguei. Então, né, é a rota que a gente tanto fala. Existe hoje uma necessidade de você definir essa rota, e isso é a mensuração de um dado. Então, para mim é cirúrgico isso que você está contando, Micaela, no sentido de reforçar a importância do preparar o antes. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que você comentou sobre uma liderança engenheira que você teve, e eu tive um vice-presidente, gente, que era de vendas. Que era da área de vendas, mas ele veio para ser vice-presidente de RH. E essa tem sido uma tendência em muitas empresas. E por quê? Né? Eu vou abrir esse parênteses aqui. Por que isso? Porque muitas das vezes as empresas não estão encontrando na nossa capacidade como área de RH de realmente trazer uma visão mais voltada para negócio. E esse gestor que vem do negócio, ele já tem isso. Porque ele já está super focado em como fazer resultado. Então, é nesse lugar que a gente tem que ter. O RH, ele tem competência, gente, para realmente entregar dados e mostrar com dados o retorno do investimento. Assim como todas as outras áreas que hoje atuam com números, que tem uma facilidade maior, porque é número apenas, mas sim, nós temos essa capacidade. Então, isso também é importante a gente ter no radar. Hoje, será que eu tenho realmente dedicado tempo a olhar para isso de uma maneira consciente? Porque
os dados já existem, a grande maioria estão ali, né? E tô vendo aqui, né, o Foca Tecnologia falando, muito importante calcular o ROI do investimento, tipo um ROI subjetivo. Exato, você tem que sair da subjetividade. Então, o cálculo do ROI, ele é extremamente importante. Mas ele também é um passo já de avanço. Então, que bom se você já está conseguindo calcular e você definiu essa métrica dentro, né, de número. Mas não esquecer que isso tem que estar atrelado a um resultado do negócio. O que é que isso mostra que mudou algo, que transformou algo, que está sustentando as metas e os objetivos do negócio. E até falando um pouquinho sobre os tipos de indicadores que a gente pode utilizar, né? Até para ajudar quem às vezes não tem costume de trabalhar com indicadores. Eu quero muito escutar vocês, até para saber a experiência de vocês, né? De quais são os dados que vocês tinham costume de trabalhar, né? Nas empresas que vocês trabalharam. Até falar um pouquinho, né? Também pensando na nossa realidade, né, Milena? No Instituto Hop, do cuidado que a gente tem também de trabalhar com dados. Mas eu quero começar refletindo sobre uma prática muito comum que existe dentro da área de T&D. Quando a gente pensa em dados, o que a gente pensa de imediato? A gente pensa em quantidade de horas de treinamento, né, de quantas horas de treinamento ali por pessoa, né, por colaborador, horas homem treinamento, a gente vê muito isso dentro das empresas. A gente vê muitas vezes o indicador de custo mesmo, de quanto foi investido em treinamento, o indicador de quantas pessoas foram treinadas também. A gente muitas vezes vê o indicador de tipos de treinamento, né? De quanto, por exemplo, pensando em todos os treinamentos, qual o percentual de treinamentos mais técnicos, qual foi o percentual de treinamentos comportamentais, de treinamentos de segurança, de treinamentos voltados para desenvolvimento de liderança. Então, são alguns exemplos que eu quero trazer aqui para vocês que são os mais comuns, o que a gente costuma ver, né? Que quando uma área de T&D decide mapear indicadores, normalmente começa dessa forma, mapeando esses números. Mas a gente quer convidar muito vocês que estão aqui com a gente a ir além disso, de não mensurar somente dados da execução do treinamento, né? Do que aconteceu, mas começar realmente a olhar para dados que vão mensurar o impacto. Porque conforme a gente disse, o sucesso do treinamento, ele começa depois. Depois, né? A gente não está dizendo de forma alguma que a gente não deve aplicar, por exemplo, uma avaliação de reação. A gente precisa, sim, medir. Uma avaliação de reação é importantíssima para você medir se aquele treinamento, naquele momento, atendeu de imediato uma necessidade. Porque ali na avaliação de reação, a gente avalia, coloca um indicador de NPS para saber o nível de satisfação das pessoas e se elas indicam, né, aquele treinamento, aquela empresa que foi contratada, porque realmente a pessoa se identificou. A gente avalia, por exemplo, o instrutor que está conduzindo para saber se ele conseguiu passar o conteúdo. A gente muitas vezes coloca uma autoavaliação ali para a própria pessoa analisar, né, como ela se sentia antes do treinamento, como ela está saindo agora em relação a conhecimento, a maturidade, a nível de consciência. Então, tem vários pontos muito importantes que a gente sim deve avaliar numa avaliação de reação, mas que é um pontapé inicial, que vai nos ajudar a ajustar se, por exemplo, aquele tema não foi bem abordado, ou se a didática, a metodologia utilizada no treinamento não atingiu as expectativas, a gente talvez vai precisar modificar, se a carga horária talvez foi extensa demais e realmente as pessoas ficaram cansadas, ou talvez foi curta e as pessoas sentiram que não aprofundou. Então, esses são indicadores importantes para nós, mas a gente precisa pensar no depois, que é o que a gente conversou a semana toda e principalmente ontem, sobre realmente a aplicabilidade disso, né? Da gente conseguir ver o impacto no desempenho, no comportamento, no resultado das pessoas. Então, quero escutar um pouquinho vocês sobre exemplos de indicadores que a gente também pode utilizar em treinamento, desses indicadores que a gente já tem, ou talvez a gente não tem, pode implantar, para a gente conseguir realmente mostrar os resultados de todo esse trabalho, né, que a gente faz aí no dia a dia. Micaela, né, o que você disse é bem importante, porque a gente tem várias formas de mensurar
mesmo. Mas isso é mais alguns dados para nossa área mesmo tomar algumas decisões. Mas, a gente vai mostrar, claro, para um diretor? Podemos, mas ele não quer saber disso. O que ele quer saber é o impacto no resultado dele, o quanto isso melhorou o resultado dele. E até contando um pouquinho, quando eu comecei aí na minha trajetória de gestão, a gente tinha quadro de metas atrelado à bonificação. E um dos indicadores do meu quadro de metas era que a meta de vendas do time comercial. E eu, a primeira pensei, tá, mas como que eu tenho controle sobre a meta de vendas? Eu não vendo. Foi a primeira resposta minha, assim, não, você não vende, mas você contrata, você treina, você constrói todo um programa, você é responsável pelo clima. Se isso tudo você não está sobre a tua alçada cuidar de tudo isso e tem impacto indiretamente nas vendas. Então, e aí é realmente isso. Então, não adianta, se eu vou contratar um treinamento para aumentar as vendas, eu, eu tenho esse poder como RH então a dor deles é que os vendedores não estão conseguindo realmente ser efetivos nas vendas, está tendo muita reclamação. A gente faz um diagnóstico inicial também para entender como que o cliente está vendo os nossos vendedores. A partir disso, a gente combina quais então os indicadores aí que eu posso estar medindo se teve aumento nas vendas, né? Se teve esse impacto indireto nas vendas. E aí a gente pode construir isso junto com a área comercial, né? Para depois a gente conseguir aí comprovar através de números também o quanto isso foi eficaz, o quanto o treinamento teve efeito. E claro, igual eu falei, sempre a gente ir para treinamento prático, porque se não for prático, não adianta. Então, assim, se eu quero melhorar uma venda, eu preciso colocar atividades para os meus vendedores que vão refletir o que eles aprenderam no treinamento, para que realmente tenha essa vivência e que tenha o resultado. Ou não vai acontecer, ou meu indicador não vai mudar se for só conhecimento. Né? Se for só conhecimento, treinamento, conteúdo. Então, a gente precisa realmente ir para um nível mais prático. E, claro, um diagnóstico bem feito, já definindo qual é o indicador que eu quero melhorar, eu já vou conseguir, pós-treinamento, já começar a ver se teve melhoria ou não. E tem que ter muito acompanhamento desse indicador do gestor em conjunto com o RH. Muito bem. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam trazendo, eu fui pensando muito nessa pergunta que você fez, Micaela, e fui até anotando aqui alguns indicadores que, em geral, ou eu trabalhei em alguma experiência, ou a gente utiliza no Instituto Hop, ou a gente trabalhou de alguma maneira. E existem alguns que você pode sempre ir pensando, e eu anotei alguns até para ir trazendo para vocês. Acho que um indicador que tem sido, inclusive, trabalhado por nós, e é um indicador que ele mostra muito a prontidão de pessoas para algumas posições. Quando você faz uma ação de desenvolvimento e de treinamento que você está focado em melhorar o posicionamento daquela pessoa, em realmente melhorar a performance, muitas das vezes essas pessoas que participam desse programa são pessoas que depois são promovidas. Então, um indicador super valioso é mostrar esse tipo de número. Então, do programa hoje de ação de desenvolvimento que foi feito com X pessoas, dessas X pessoas, tantas foram promovidas para posições específicas. E por que isso é um indicador positivo? Porque se eu estou promovendo, eu não estou buscando do mercado. Se eu busco do mercado, eu já teria um outro custo. Então, você começa a entender quais são os dados que você realmente pode mostrar o valor daquilo. Então, esse é um exemplo que eu coloquei aqui pra gente, que é essa questão da promoção ou até da prontidão. O que seria a prontidão? Muitas das vezes, Milena, mas a gente tem um processo de promoção que às vezes é muito estruturado, então isso, talvez não entre. Mas o que é o processo de prontidão? Muitas das vezes você tem um plano de sucessão e você tem certas pessoas mapeadas. Dependendo do nível que as pessoas estão, às vezes elas não estão mapeadas como sucessores.
né? O líder coloca dizendo, isso daqui ainda tem que melhorar. E você faz uma ação de treinamento e desenvolvimento com esse time, e daqui a pouco esse time passa a ser mapeado como sucessores. É uma prontidão para aptidão. Então, de um ano para o outro, de um treinamento para o outro, ao invés agora de ter 2 sucessores, nós temos 10 sucessores. Então, é pensar que realmente existe possibilidade de você entender. Novamente, eu quero reforçar para vocês o que a gente falou muito, que você tem que entender o diagnóstico, se isso faz sentido para o teu negócio. Mas esse é um exemplo. O que mais que eu trouxe aqui? Um exemplo que eu falei anteriormente, que é o índice de retenção. Então, e a retenção, gente, não é nem só a retenção por si só. Não é assim, tantas pessoas ficaram na empresa. Né, a grande maioria deve ter mapeado os talentos, as pessoas que têm boa performance. Então, essas pessoas, eu tenho 100 pessoas que são os mapeados como talentos. Dessas 100 pessoas, eles participaram de treinamento e desenvolvimento. Dessas 100 pessoas, a gente conseguiu reter quantos? Então, é você realmente começar a mostrar por indicador que se você retém alguém que tem uma alta performance, você está mostrando que você está trazendo resultado a partir do que você está entregando. Tem um aqui que eu trouxe para vocês, que foi até um exemplo de uma empresa que nós utilizamos e que foi algo também que foi utilizado de dado. A partir do treinamento, nesse caso, né? Porque a gente não estava dentro da empresa, a gente como consultor, então tem dados que são do negócio, mas a partir do treinamento foram-se gerados planos de ação. Então, qual era o indicador que a gente acompanhou com essa empresa? Não só a quantidade de planos de ação, mas a evolução dos planos de ação que os líderes criavam. Então, a líder Micaela saiu do treinamento com 3 ações específicas de implantar tal coisa com o time dela, de fazer isso. E aí, havia um acompanhamento pós-treinamento e desenvolvimento para a aplicação disso. Ia dizer o seguinte, então, quanto que a Micaela conseguiu, quantas ações foram geradas após um treinamento? Em quanto tempo essas ações foram executadas? Em 1 mês. Então, quando a gente vai para esse lugar de dados, ele é uma vasta possibilidade de você pensar, mas ele sempre tem que, voltando para esse ponto, contar essa história do o que isso traz de um melhor resultado para o negócio. Excelente, Milena. Enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui também em outros, né? Em outras possibilidades. Um que a gente comentou aqui é sobre a pesquisa de clima organizacional. É um indicador que é fácil de ser utilizado, né? Porque é um indicador que, na maioria das vezes, as empresas já têm. Tem esse costume de aplicar pesquisa, seja uma vez ao ano ou a cada 6 meses. Então, a pesquisa de clima, as avaliações de desempenho também. Então, a gente olhar o antes, né, de resultado de uma avaliação de desempenho de uma área e olhar o depois, né, de entender primeiro, que a gente falou sobre diagnóstico, olhar para uma avaliação para entender qual que é a necessidade daquele time, quais são os gaps, quais são os pontos de atenção para serem desenvolvidos. E depois, né, que aplicar uma trilha, uma jornada de treinamento, voltar e pensar numa próxima avaliação, qual foi o resultado disso? Qual foi o impacto? Né, o que mudou em relação a isso, tanto numa pesquisa de clima, como eu comentei, da mesma forma numa avaliação de desempenho. O que você comentou sobre retenção, a gente pode utilizar também um dado que as empresas já fazem de um modo geral, que é o índice de turnover. Realmente, né, da rotatividade, a quantidade de pessoas, né, que tem realmente saído da empresa, é um dado que vai falar da retenção. Né? E trazendo um dado para vocês aqui, que eu até comentei essa semana, mas reforçando, pensando na minha experiência em mineração, um dado que a gente utilizava muito era de acidentes, dados de segurança, indicadores de segurança, de níveis de acidente, né? De quantidade de acidentes, de quase acidentes, que a gente utilizava também para poder justamente pensar qual que é o caminho. Era um indicador para a gente olhar, fazer um diagnóstico do que a gente estava vivenciando e qual era a dor e o que a gente poderia fazer para reduzir esse nível, né, essa quantidade de acidentes. Então, por isso que a gente comentou sobre a importância do diagnóstico, porque às vezes a gente olha para um indicador, como o de acidentes, e aí a gente julga já de imediato que
o problema da quantidade de acidentes que estão acontecendo é uma questão técnica, é falta de conhecimento, né? Tá faltando a habilidade no uso da ferramenta, do equipamento. A gente muitas vezes de imediato julga assim, mas mais uma vez a importância da gente fazer o diagnóstico, porque talvez aprofundando na situação que está acontecendo, numa área que talvez está com um índice de acidentes muito alto, a gente pode chegar a uma conclusão que não tem a ver com ferramenta, não tem a ver com equipamento, talvez tenha a ver com liderança. Tem a ver com o perfil da liderança, com uma sobrecarga de trabalho, às vezes, muito grande, com uma pressão muito grande, que gera, né, até um risco psicossocial que a gente, né, tem ouvido falar tanto pensando hoje na mudança da NR1. Então, só um exemplo para vocês. Se a gente olha friamente para o dado, a gente vê, eu até comentei essa semana, tá tendo muito acidente com motoristas de caminhão, né, operadores de máquina pesada. Então, vamos fazer um treinamento de direção defensiva, vamos reciclar esses operadores na direção do caminhão. Será que é isso mesmo? A gente vai lá, faz um diagnóstico e descobre que o problema é outro. Descobre que tem alguma coisa relacionada ao time, a comportamento, a conflitos que possam estar existindo, talvez um ambiente sem segurança psicológica, que está realmente gerando uma pressão muito grande, até emocional, e isso está gerando um risco. Por isso que a gente fala tanto sobre isso em empresas, né, em indústrias, porque, de fato, questões aqui no dia a dia podem aumentar o risco de acidentes. Não é só falta de habilidade na ferramenta. Então, a importância da gente aprender a olhar para esses números. Não é simplesmente pegar o número e usar também de forma fria. É a gente saber analisar o número. É a gente saber fazer um bom diagnóstico. Falamos sobre isso, né? Acho que foi na terça-feira que a gente falou sobre cases, né? A gente trouxe até exemplos de situações que a gente vivenciou, mas a importância da gente não simplesmente confiar e receber aquele dado e já partir para uma execução. Da mesma forma que a gente não pode simplesmente confiar, né? Não sei se a palavra certa seria essa, mas receber a informação de alguém, de um cliente que pediu um treinamento e já querer executar, a gente também tem que tomar cuidado para não olhar para um dado e já confiar totalmente nele. Olhei para o dado de acidente, vou oferecer um treinamento X. É preciso fazer um diagnóstico. É preciso avaliar com mais profundidade para a gente entender exatamente qual é o problema. Muitas vezes a gente se surpreende. Não sei vocês, mas eu já me surpreendi muito ao longo desses anos de achar, né, das pessoas acharem que o problema era a gente entrar para fazer um diagnóstico e descobrir que o problema era outro, era outra coisa. E aí a gente tem que ter uma ação bem diferente do que era imaginado no início. Então, quero escutar, né, um pouquinho vocês, Milena, sobre isso. Você já passou por isso também, de às vezes pensar que seria um caminho e ao aprofundar entender que o caminho seria outro. Micaela, até trazendo aí um pouquinho que a própria Sim, Milena disse, dando um exemplo, né? Hoje, o que eu percebo, né? Que a gente tem muita demanda por treinamento para formar sucessores, né? Muita, assim. As empresas querem um programa para liderança e querem que tenha pauta para que eles desenvolvam novos líderes, que é a grande dor. Só que muitas vezes a gente acaba justamente não medindo isso, né? Então, por exemplo, a gente fez um programa voltado para liderança, para desenvolvimento de sucessores e também a gente quer reter os que a gente já tem, né? Como a Milena comentou da retenção. Então, esse é o grande objetivo. E aí, quando a gente mede isso no final do programa. Não, terminamos o programa, foi um programa aí de um ano. Com base nisso, quantas pessoas já foram promovidas desse programa e quantos estão, como a Milena falou, prontos para assumir uma posição? Porque nem sempre vai ter a vaga, mas a gente tem a pessoa já preparada e pronta para isso. Então, às vezes a gente esquece realmente de mensurar, né? A gente sabe, não, a gente quer um programa para formar sucessores. E aí faz o programa, tudo, e depois a gente não mediu se isso aconteceu na realidade ou não aconteceu. Então, é muito comum
a gente fazer tudo, porém a gente esquece de medir. E aí, medindo que a gente comprova se realmente está acontecendo. Da mesma forma, a retenção desses líderes que participaram, quantos continuam na empresa, quantos já saíram, que a gente, opa, também está sendo um mecanismo de engajamento, de retenção, está tendo impacto no time, o time deles estão mais engajado, como você comentou, o clima organizacional está refletindo, né? Então, são indicadores que a gente pode e deve definir antes, ou a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo de acompanhar, de mostrar, e acaba sendo mais um treinamento. E o que a gente mediu? A satisfação, né? Então, a satisfação foi boa do treinamento, então acertamos, porque todo mundo gostou daquele instrutor, cumprimos o nosso indicador de horas de treinamento e ok, né? Ok, fizemos o nosso papel. E aí, ninguém viu valor nisso, né? E aí então a gente precisa como RH ser estratégico e comprovar as coisas, comprovar. E se não deu certo também, se a gente não conseguiu, mostra que a gente errou no treinamento. E ok, tá tudo bem. É aprendizagem para o próximo ano. Perfeito. Eu gosto muito dessa provocação. E sabe o que eu refleti aqui? Algo que eu falo muito para vocês, né? Quem tá aqui que me conhece sabe que eu falo muito sobre a questão de, independente de você estar como RH, ser área só de treinamento, ser só desenvolvimento, ser, né, o nome que você quiser chamar, eu defendo nós atuarmos dentro da área de pessoas com uma posição de parceiro estratégico do negócio. Por que isso, gente? Porque um parceiro estratégico do negócio, ele não faz uma partezinha. Quando a gente fala de olhar para a jornada, é isso. E eu fiquei pensando em exemplos e eu lembrei de uma coisa. Teve uma vez que eu estava com uma área de vendas e eles estavam com uma necessidade muito específica de competências, né, de time de vendas. E, gente, é natural nós, como RH, irmos para que lado? Imagine, sei vender? Nossa, não sei vender. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, busca vários fornecedores de vendas e apresenta para esse gestor de vendas um treinamento. Vou contar para vocês o que a gente fez de diferente, o que eu fiz diferente nessa época, nesse projeto. Eu conduzi um projeto junto com a área de treinamento e desenvolvimento ali, que nesse momento eu não era especificamente por treinamento e desenvolvimento, né? Estava numa posição de BP, mas nós conduzimos esse projeto juntos, onde nós mapeamos as habilidades necessárias, as competências daquela posição, né? Então, o líder veio, eu preciso de um treinamento, calma, vamos diagnosticar, vamos entender o que está acontecendo. Mapeamos as habilidades. Depois que nós mapeamos as habilidades, nós medimos como eles estavam em relação à habilidade. Então, a gente mapeou que a empresa entendia que era necessário para aquela função, mediu como eles estavam especificamente, e aí sim a gente conseguiu construir um treinamento específico para esse time de vendas, para depois a gente avaliar aquela competência. Depois do treinamento, em X meses, ele já estava em tal nível, o que ele estava fazendo. Mas vejam, uma ação de treinamento e desenvolvimento, que ela poderia ser o quê? Ela poderia ser uma ação muito legal. Poderia ter um treinamento de vendas que ia ser benéfico. Mas será que se a gente não tivesse feito esse trabalho, ele ia atingir exatamente o resultado necessário? Então, a visão nossa de área de pessoas precisa ser uma atitude de parceiro estratégico de negócio. É entender que a gente não está ali para construir mais um treinamento para esse ano, mais uma jornada. Então, ano passado eu falei de X, agora eu vou falar de Y. Se você hoje não está na ponta da sua língua, como área de pessoas, quais são os objetivos estratégicos do teu negócio para esse ano? Para tudo. Eu sou a pessoa que eu mando vocês pararem, né, durante as lives dessa semana eu já fiz isso algumas vezes. Para tudo e vai buscar. Porque isso tem que ser o seu direcional. É o seguinte, eu vou dar alguns exemplos aqui, porque isso também vincula você a entender que você precisa pensar no que trouxe a Micaela, no que trouxe a Dayana. De que o diagnóstico, entender o que você quer do dado, ele começa inicialmente. Então, se o teu negócio vai expandir, essa expansão vai ser contratar mais gente igual hoje já tem?
Hoje já tem clareza do que precisa? Ele vai expandir para um lugar que talvez você não tenha as habilidades, as pessoas não têm hoje. O que é que talvez tenha que ser treinado para que as pessoas que estão aqui possam também ser pensadas em expandir? Então, eu quero só deixar esse. Eu sei que eu abro alguns parênteses, mas para a gente ter essa clareza de que nada adianta a gente querer ter um resultado sobre um treinamento, uma ação de desenvolvimento, se a gente realmente não pensar nesse macro, que foi até o que você trouxe, né, Micaela, hoje na live, falando. Nós precisamos ter uma visão do todo. E essa visão do todo é alinhar com o negócio. Alinhar do negócio. Então, nós criamos um e-book, né, de tendências da área de treinamento e desenvolvimento. Então, já quero reforçar aqui com vocês, quem está aqui hoje, vejam esse e-book, tá no nosso Instagram, nos destaques aqui do Instituto Hop, que fala sobre as tendências de treinamento e desenvolvimento. Mas por que eu estou puxando isso? Porque olhar para a tendência é pensar em futuro. Então, será que hoje você também tem olhado para esse lugar de quais são os indicadores, o que eu tenho que começar a medir sobre visão de futuro para minha área, para além do que só tem acontecido, para além do treinamento que eu tenho aplicado? Então, eu gosto de deixar essas provocações para a gente entender que realmente traduzir dados para o resultado do negócio, ele não vai acontecer se você não tiver uma visão de parceiro de negócio. Me digam, Dayana e Micaela, né? Me digam se faz sentido, gente. Perfeito, Milena. Tem que entender o todo. Não tem como não, né? Você tem que ser parceiro estratégico e fazer todos os links também com o negócio, né? Porque o RH, ele precisa apoiar como um todo. E a gente precisa, como parceiro estratégico, realmente, como que eu faço que o meu cliente veja valor nisso que eu estou oferecendo para ele? Então, é fundamental. Se a gente não atuar como parceiro estratégico, não gera confiança e aí a gente acaba sendo apenas o RH que fica lá na salinha e que não é envolvido em nada. Então, é fundamental e ele precisa sentir que existe mesmo essa parceria, que você está entendendo o negócio dele, que você está ali para ajudar. Você está criando junto. Eu não falo que o RH tem que levar pronto, né? É isso que eu tenho para você. Ele tem que construir junto com o cliente. Customizar conforme a necessidade do cliente. Igual você comentou do treinamento para a área comercial, é isso aí. Que habilidades eles precisavam desenvolver? Como que a gente vai ver se realmente aconteceu isso no pós? Então, é uma forma de comprovar, né? Eu posso muitas vezes também passar uma avaliação antes, depois na metade e depois no final e perceber a avaliação, a evolução, desculpa. É igual, trazendo um exemplo, tem um programa que eu gosto muito de trabalhar, que é para desenvolver pessoas. E esse programa tem toda uma evolução. E realmente tem a avaliação de desempenho antes do programa, a avaliação, e aí, claro, colocando todos esses comportamentos, todas essas habilidades que precisam ser desenvolvidas durante o programa. E aí depois tem a avaliação na metade do programa e a evolução e a avaliação final no final do programa, e aonde o gestor também coloca se ele estaria já pronto aí para uma futura promoção. E aí, essas avaliações, quem faz? O próprio liderado se autoavalia, o gestor e também os pares avaliam ele, né? E os clientes. Então, realmente não é uma avaliação que ela diminui muito a subjetividade, mesmo falando de comportamento, porque não é só a forma que ele está se vendo e o gestor. Então, nós temos os pares e também o cliente enxergando. E aí a gente fecha realmente toda essa evolução do programa, se foi efetivo, se ele está pronto para uma promoção e quantos foram promovidos daquele programa. Excelente, Dayana. E assim, para a gente ir caminhando para o nosso final, porque o nosso bate-papo passou muito rápido, já estamos quase chegando às 8 horas. Pegando tudo que a gente conversou, né, hoje e o que a gente vem conversando desde segunda-feira, a gente tem que entender que o primeiro passo é a mudança de mentalidade. É a mudança da mentalidade da gente entender que nós, enquanto RH, enquanto T&D, nós somos uma área muito estratégica. Mas se a gente não se enxergar como uma área estratégica, ninguém vai. A gente primeiro precisa mudar essa mentalidade e entender que a gente tem que trabalhar sim com estratégia para a gente poder
até mesmo conquistar a confiança, o respeito, para a gente conseguir trabalhar com parceria, né? Então, assim, eu acho que o que fecha para mim, né, pensando em toda essa semana, é o quanto a gente precisa ter esse olhar. E aí, inclusive, trazendo o que vocês colocaram muito bem sobre a importância da gente olhar para as necessidades do negócio. Para a gente conseguir ser estratégico, a gente tem que entender para onde a empresa está indo, onde a empresa quer chegar. Então, a gente tem que entender, como a Milena colocou, quais são as necessidades do negócio, quais são as metas da empresa, para a gente trabalhar de acordo com essas metas, para a gente trabalhar com a estratégia para poder conseguir alcançar essas metas, para ajudar os colaboradores a alcançarem essas metas. A gente tem que ter clareza de onde a empresa quer chegar e onde cada área precisa chegar para a gente apoiar. Nós somos uma área de apoio que facilita, que dá suporte para que essas áreas alcancem os resultados. Eu já passei, por exemplo, por uma experiência que a prioridade na empresa, num ano específico, era contratar 300 pessoas. Então, qual que foi o foco da nossa área de T&D? Primeiro, oferecer formação nem para os colaboradores, foi para a comunidade. Formar pessoas da comunidade. Então, a nossa estratégia, desde o ano anterior a essa contratação, que a gente já sabia da meta desde antes, foi formar pessoas da comunidade para prepará-las para virem para essa empresa. É uma empresa muito específica, um minério muito específico, as pessoas não conheciam, então a gente precisava formar. Uma das nossas metas, uma das metas da empresa, era aumentar o número de mulheres na operação. Então, a gente criou, a área de T&D criou um programa de formação de mulheres na mineração, onde a gente ofereceu capacitações para mulheres da comunidade em diversos cursos, de operação de caminhão, de mecânica de máquinas pesadas, justamente para quando a gente fosse contratar, a gente tivesse pessoas preparadas. E a outra prioridade, depois que as pessoas entrassem, seria formar elas em todos os cursos que fossem necessários para aquela posição, em NRs, cursos de segurança, treinamentos de legislação, para que eles pudessem trabalhar. Então, essa foi a prioridade do ano. Então, imagina se a gente não olhasse para o negócio e pensasse, não, acho que esse ano eu preciso seguir esse caminho aqui e agir por conta própria. Eu poderia realmente acabar, né, prejudicando os resultados da empresa, porque eu ia estar colocando energia em outra coisa. Então, assim, quero, né, aproveitar e agradecer, Milena, agradecer, Dayana, pelas reflexões. Quero escutar quem está aqui com a gente, como é que foi essa semana para vocês, aprendizados que vocês tiveram, né? Acho que o principal aqui que a gente quer realmente trazer para vocês é essa mudança de mentalidade, de olhar para a estratégia. Mas eu quero tanto que Milena quanto Dayana também deixem aqui, né, sua contribuição final, para a gente encerrar, como a gente diz, com chave de ouro essa semana, mas eu estou saindo com uma sensação muito boa, gostei muito de estar aqui com vocês. As reflexões foram muito importantes, porque a gente conhece a dor, né? A gente trabalhamos ainda nessa área, sabemos o quanto é, então poder conversar sobre isso é muito importante para mim. Então, Milena e Dayana, fiquem muito à vontade para a gente poder encerrar nossa live de hoje. Eu quero agradecer, né, todas as pessoas que participaram e acompanharam a gente, né, nas lives. Foi fantástico. Eu vejo que, né, vocês podem perceber que teve toda uma trajetória, né, toda uma continuidade para a gente fechar realmente falando agora de indicadores. Mas desde lá do início a gente falou muito de sentir a dor do cliente, a parte de fazer um bom diagnóstico, também conseguir oferecer treinamentos conforme o que o cliente precisa, ter um acompanhamento, o líder está próximo. Então, toda uma jornada aí que a gente foi colocando nas lives para realmente, assim, tentar ajudar vocês para construir uma área de T&D cada vez mais estratégica e aonde os líderes conseguem ver cada vez mais valor nesse trabalho. E quando a Micaela falou, achei bem interessante ali que ela compartilhou a experiência dela, que, né, a diretriz da empresa era contratar 300 pessoas para o próximo ano. Ela, como área de T&D, poderia falar assim, não, eu sou treinamento e desenvolvimento. Quem tem que fazer isso é recrutamento e seleção. Mas não. Ele disse, não, como que a gente, como treinamento e desenvolvimento,
podemos ajudar na estratégia da empresa e ajudar também a área de recrutamento e seleção. E é justamente isso. Quando a gente fala de RH, por mais que tenham os seus especialistas em cada área, é o todo que importa. Um tem que estar disposto a ajudar o outro, né? Para realmente agregar valor para o negócio e ser estratégico. Então, eu quero agradecer. Muito obrigada, Micaela, Milena, por compartilhar todo o conhecimento de vocês conosco. Obrigada, Daiana, querida. Obrigada, Micaela. Gente, saio muito feliz. Foi um prazer estar aqui com vocês duas e com cada um de vocês que contribuiu com a gente durante essas lives. Foi realmente uma jornada. Nosso papel para a gente é uma honra realmente poder contribuir, poder contar um pouco de tudo que a gente viveu e do que a gente vive dentro do Instituto Hop. Então, eu gosto sempre de fazer esse reforço. É um carinho enorme por todas as pessoas que estão nas nossas áreas de pessoas, porque eu sei o quanto a gente realmente se empenha para que as coisas aconteçam. E às vezes a gente precisa disso, de uma ajuda, de alguém que fala assim, olha, a luz é por aqui. E nisso que a gente pode apoiar vocês. Então, tenham aí marcado, falem com a gente, nos busquem para que realmente vocês possam cada vez mais mostrar o valor que eu tenho certeza que vocês já entregam aí dentro de onde vocês estão. Muitíssimo obrigada, viu? Perfeito, muito obrigada. Então, obrigada, meninas. Milena, Dai, obrigada por essa semana incrível. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, por estarem conosco aqui. Muitos estiveram conosco todos os dias. A gente espera muito que esse conteúdo, todo esse conhecimento, tenha feito muito vocês refletirem e que vocês possam levar muitos insights e já começar, a partir de amanhã mesmo, em pensar em possibilidades de melhorar a tua área. Pensar como que você pode melhorar. Pensar num plano de ação, como a Milena bem falou, pensar num plano de ação já para colocar em prática mudanças, melhorias, implantação de indicadores, diagnósticos que você pode fazer aí na sua área. E, mais uma vez, não se esqueçam que a gente tem o e-book. Cliquem aqui no link da bio do Instituto Hop para vocês baixarem o e-book, para entenderem aí mais profundamente quais são as tendências e estarem preparados para os desafios que vão surgindo aí nos próximos anos. Então, obrigada pela presença de vocês. E a gente se encontra. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Uma boa noite.